Boa tarde. Quero agradecer a todos, todas e todos por estar aqui. É a penúltima, se eu não me engano, a penúltima ou último encontro, né, dessa mostra de arte que eu estou fazendo. A mostra de arte é Todos os Caminhos nos Levam a Yanderu. Foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc Emergencial 2020, né? Lei que ajudou muitas pessoas, né? Muitos artistas no Brasil inteiro, né? E esse projeto foi contemplado pelo edital da Secretaria de Cultura de Duque de Caxias, Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Nós estamos fazendo online, né? Por conta da pandemia. O edital pedia que fizesse presencial, mas nós entendemos, nós artistas estamos entendendo e vamos continuar entendendo que precisamos fazer tudo online para continuar preservando as nossas vidas e a vida de todos, né? Nós ainda estamos numa pandemia, né? Por mais que algumas pessoas já estejam vacinadas, mas aí a gente está aí com vários outras variantes, né? Então, as minhas oficinas todas estão sendo online. Gostaria que fosse presencial, como acontecia lá na Fundição Progresso, no Plant Rio, né? Está dando interferência pelo microfone da Mara. Mas hoje é mais um encontro mesmo, eu quero mostrar alguns trabalhos. Lá no Plant Rio, lá no Rio de Janeiro, eu sempre fiz, né? Desenvolvi algumas oficinas de filtro dos sonhos, também de mandalas, né? Mandalas Olhos de Deus e também essas mandalas de 4 pontas, de 6 e 8 pontas. Essas são as menores, né? Praticamente as menores que eu faço. Então, hoje eu vou tentar aqui colocar para vocês o princípio de um filtro do sonho, né, que para a nossa cultura ancestral, os filtros dos sonhos para os antigos, para os indígenas mais antigos, né, vem lá da cultura americana, e todos os outros indígenas, os povos originários, adaptaram porque acreditava-se que o filtro dos sonhos recebia as mensagens, né, durante o sono. Minha filha até fala, era tipo o celular da gente hoje, né? Mas não, era um filtro, né, que trazia as mensagens dos encantados, e os grandes sábios escutavam muitas mensagens e filtravam essas mensagens e depois passava para as pessoas, né, direcionadas. Então, que a mensagem era para tal pessoa. Né? Então, pelo menos foi dessa forma que me foi ensinado. Eu aprendi a tecer com as minhas mais velhas, né? Com a minha bisa, com a minha avó. Aprendi a tecer alguns outros pontos também nas minhas andanças, né? Então, esse aqui é um fio de sonho bem básico mesmo, uma teia da aranha, né? E na questão do filtro, hoje, como a gente está nessa adaptação, eu vou virar várias vezes, tá, gente? Porque realmente não tem como eu mostrar de outras formas. Hoje, por conta da falta de... Nem todas as vezes a gente consegue encontrar, né, os barbantes. Lá na minha cidade, né, na Paraíba, a gente usa agave para tecer, né? Tem a palha de buriti e tem também o algodão cru, né? Hoje na cidade a gente encontra também essas linhas, né? As linhas que se chama linha encerada, né? Então é até bonito também porque dá um colorido, mas eu ainda gosto muito de usar o algodão cru. Então eu consigo
através do algodão cru e alguns elementos da natureza, como o açafrão, né, a cúrcuma, o mesmo colorau, a casca da cebola. Aí eu pego o algodão cru e faço. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí eu faço o tingimento, né? E gosto muito das cores da terra. Então eu consigo ter algumas cores a mais. Não que a gente não consiga comprar, né, nesses lugares de aviamento, né? Mas eu gosto ainda de tingir, fica bem mais natural, né? Mais bonito. Então é isso. Geralmente nos filtros dos sonhos a gente usa também sementes, né? Para dar o acabamento. E as penas. Algumas penas eu ganho, algumas penas quando eu vou aí pela natureza a gente consegue uma ou outra, mas ultimamente também na cidade, né, a gente acaba comprando as penas, essas penas de carnaval, né, para poder, ou mesmo pedir. Eu consegui ano passado lá na Salgueiro muitas penas que eles tinham usado, né, para o carnaval e iam jogar fora, e eu acabei conseguindo já as penas já tingidas, né, e aí eu aproveitei bastante para poder usar nos meus artesanatos. Então é isso. Aqui na questão do filtro dos sonhos, né, eu consigo te mandar para você passar? Vou tá aí. Se você quiser, então daqui a pouquinho você passa. Então, na cidade, como nem sempre a gente tem o cipó, né? Aqui eu tenho, né, o privilégio de ter a mata, né? Então eu tenho o cipó, e aí no tempo certo a gente colhe e trança e faz, mas na cidade a gente usa o que dá, né? Então, aqui, esse aqui eu fiz naquela trilhazinha, no trilho de cortina, né? Aí consegui fazer um, né? E aqui também, ó, naqueles trilhozinhos de cortina. O importante é trazer, né? Fazer com que o artesanato aconteça. Outro dia até ouvi, eu não sei se eu vi ou li, que a Mara Cambeba falou, né? O artesanato faz com que ela agora está descobrindo mais ainda o artesanato, né? Acho que foi semana passada, esses dias você estava na live. E aí você viu quanto é bonito e grandioso e o quanto tem feito bem, né? Então, o artesanato para a gente não é só trazer a cultura, para nós mulheres também vem a questão de trabalhar a autoestima, fazer a geração de renda, né? Porque a partir do momento que você se especializa, você consegue fazer com que coloca em páginas, vende nas feiras de artesanato, vende para as amigas, e aí você acaba tendo o artesanato também como fonte de sustento, né? E ao mesmo tempo você preserva, né, a mãe terra, porque a maioria dos trabalhos que nós fazemos a gente consegue encontrar semente de morototó, né? E aí, uma vez eu estava na Fundição Progresso e a menina falou, mas eu não encontro nada desses negócios de argola, nem de cortina, nem de nada. Aí ela me trouxe isso daqui. Não sei se vocês estão vendo. Aquelas... para fazer guirlanda. Fugiu o nome agora. Guirlanda, né? E aí ela fez uma trama tão bonita, fez um cipó muito bonito, com esse é tipo um, enfim.
Ana, sumiu o som. Assim, vocês conseguiram ouvir que foi uma aluna que levou lá para a Fundação Não. Progresso? Eu Então, não. isso aqui é um fio para fazer missão, guirlanda de Natal. E aí eu nem imaginava que podia fazer, né? Mas aí eu achei o máximo, porque vem a imaginação, né? O material que você tem em casa, você, você se vira para fazer. Então é um grande. E aí, da mesma forma que você faz, né? Pega o cipó aqui, ó. A gente faz um círculo e vem tecendo por dentro. Aí, para firmar, né? Para dar firmeza. Então, eu achei muito criativo da parte dela e às vezes eu uso também quando não tenho cipó, aí eu uso para fazer e fica muito bonito, muito delicado, né? Então é isso. Aí aqui, ó, consigo fazer, né, igualzinho o cipó, né? Então assim, não tenho uma pretensão de ensinar, né, de forma didática, porque a gente está longe, né? E é meio complicado eu realmente hoje é a minha primeira live, minha primeira oficina via internet. Geralmente é o contato físico, né? O contato que a gente tem, a gente vai falando, a gente vai dizendo como vai fazer os nós, tal. Então, hoje eu realmente tenho aqui só, vai ser mais uma troca, né? Uma troca de saberes com vocês, né? Eu sei que a maioria de vocês sabem fazer, né? Mas seria mesmo aqui só para mostrar as possibilidades que a gente tem para poder fazer aí os nossos artesanatos e levar, né, a nossa cultura e também, ao mesmo tempo, ser um meio de sobrevivência, né? Então, aqui, ó, eu já vou começar, vou fazer aqui o primeiro nó. Não sei se vocês estão Se você conseguindo puder botar entender. bem pertinho de onde está a câmera, aí a Sim, gente vê um pouco mais. consegue? Tá aqui, ó, só para vocês verem, eu estou adaptando. Não está sendo com um cipó, né? Porque geralmente a gente usa com cipó, né? A gente colhe o cipó e espera, tem todo um tempo para poder ele secar, a gente colhe, a gente trança, né? Tem todo um tempo. Mas aí eu estou fazendo aqui para a gente se adaptar mesmo, né? Para mostrar que há condição, né, da gente fazer a arte, o artesanato com o que a gente tem em casa. Isso aqui é uma argola transparente, aquelas argolas transparentes, aí eu peguei a linha encerada e forrei, e aí fiz um filtro do sonho bem miudinho. Esse aqui é até antigo, ó. Aqui a pena precisa ser trocada. E essa daqui também, geralmente eu uso também para as crianças, né? É aquelas argolas de cortina que a mamãe às vezes joga fora. Aí a gente usa para fazer o artesanato, viu? Então, aqui, eu realmente vou ter que fazer do jeito que dá, né, gente? O importante, eu queria muito que fosse ao vivo, né? Porque a gente ia estar comendo no mínimo cuscuz, né? E fazendo os nossos. Vê se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Sim. Então, aqui, ó,
eu vou dando uns nozinhos. Aí eu venho aqui, vai sair tudo ao contrário, né? Mas é um TC mesmo bem básico, né? A gente vai formando aqui. Olha, eu vou pedir desculpas para vocês por não estar conseguindo, de repente, passar de forma mais tranquila, porque realmente, como eu disse, né, minha primeira oficina online, eu vou treinar um pouco, mas a intenção não é fazer uma aula daquelas lindas, maravilhosas que as pessoas aí fazem. Eu quero mesmo só mostrar para vocês as possibilidades que a gente pode ter, né, de fazer o nosso filtro dos sonhos, seja na cidade, seja na aldeia, a gente consegue fazer nossos artesanatos. Aqui, ó. Então é básico mesmo, é aquele pontinho, aquele nó de entrar e sair, né? E puxar a linha. Então, assim, é sentir a linha, sentir o cipó, sentir, né? Geralmente, pelo menos enquanto eu vou fazendo artesanato, eu vou fazendo as minhas rezas, né? Porque é o nosso meio de sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente também está levando uma arte nossa, né, para casa das pessoas. Então a gente vai pedindo aí proteção para quem está levando, né, para quem está valorizando a nossa arte. Então é dessa forma que eu procuro trabalhar, fazer meu trabalho. Ah, aí muitas pessoas falam assim, mas o povo cariri não estava extinto? E aí, porque tem esse negócio, né, de muitas pessoas dizerem que os indígenas só sabem fazer artesanato quem morou e quem viveu e quem cresceu na aldeia, né? Mas aí eu coloco para todos. Eu aprendi com minha bisa, que faleceu com 106 anos, e aprendo ainda com a minha avó, que tem 101 anos. Além, eu até trouxe esse vestido para poder mostrar para vocês a arte da minha mãe. Minha mãe fazia essas roupas e fazia esses tramados aqui, ó, que é a arte cariri. Muito, assim, minha mãe fez durante muitos anos mesmo, para pessoas lá, artistas do Projac, né, Luciano Zafi, para tantos outros que conheceram a arte de minha mãe. E minha mãe sempre falou que era arte cariri. Então é um costurado que só os cariri lá da Paraíba tem. Tem as bonecas cariri também, né? E a gente não deixou de ter nossos artesanatos, nossa arte, a nossa língua, né? Muitas pessoas falam assim, mas vocês não têm uma língua. Temos sim, nós temos a língua de Zubuquá Quipeá. Nós, Cariri, lá da Paraíba, nós temos a língua Quipeá, e depois, com o tempo, veio a língua de Zubuquá. Então, hoje nós temos duas línguas que estão unidas e estão sendo revitalizadas. Hoje a gente tem a nossa Doborreri, que é Cariri Chocó, e dá aula, inclusive, não só para os Cariri Chocó, mas para o Chucuru Cariri, Cariri e Tapuia Cariri, e todo o tronco macro G. Então, toda a nossa arte, né, tem sido continuada, tem uma continuidade e é passada de mãe para filho, né? Então, tanto minha bisa, quanto minha avó, quanto a minha mãe, elas teciam de uma forma maravilhosa. Enquanto elas teciam, elas iam falando, contando as histórias delas, contando a história do nosso povo, que durante muito tempo foi silenciado e hoje, né, volta para os seus territórios. Nós temos as mulheres da Estapera, né, que são as mulheres que produzem ainda os jarros de barro, que um dia desses eu vou trazer para vocês. Deixa eu até ver aqui. Você pode me dar um coisa desse de barro para poder eu mostrar?
e, e assim, são todas a nossa arte, né? Então, ó, esse daqui, saindo um pouquinho da linha aqui do filtro do sonho, mas mostrar isso aqui para vocês. Esse daqui foi o último pote de barro de minha mãe, né? Minha mãe veio a falecer agora em 2018, e esse, eu falo assim, é uma das minhas heranças, né? Que ela deixou para mim. Ela, como ela falava, né? Ela não ia deixar fora de um povo. Então, esses daqui são os trabalhos das mulheres, né, da minha etnia. Então, além dos... Oi. Aqui é Júlia. É só Oi, para Júlia. dar só para dar um pitaco, né? Essa questão que a Ana está colocando sobre a língua, né, que está sendo revitalizada, é importante lembrar que o Marquês de Pombal ele fez uma lei, e essa lei, em 1700 e pouco, ela proibia que fosse falado qualquer tipo de língua indígena. Era chamado de gíria, até hoje, muitas vezes, as pessoas nas suas terras são discriminadas por falar a língua indígena, e se falasse, cortava a língua, fazia diversas atrocidades, né, para não falar essa língua. E nessa época que esse Marquês de Pombal fez essa lei, as pessoas só falavam a língua indígena no território brasileiro. Né? Aí você fala, nossa, todo mundo falava. E hoje nós temos no nosso dicionário, no mínimo, 10.000 palavras indígenas. E a gente usa essas palavras, e o sem vergonha do dicionário está escrito dicionário de Língua português. portuguesa. Então, se vocês tiverem curiosidade, coloca no Google e procura assim, palavras indígenas, e vocês vão conseguir assim, uma listagem enorme. E às vezes, na língua de tronco tupi ou na língua de tronco G, e de acordo com a localidade, com os outros troncos, né? Nós temos mais de 10 troncos de línguas indígenas. Então, todas essas línguas eram proibidas, né? E hoje ainda existe essa discriminação. Então, a gente tem que se atentar para isso, né? E se policiar e até corrigir as outras pessoas, eventualmente, né? Mas essa questão é muito importante, porque o indígena não deixou de falar a língua dele, ele foi obrigada ou você fala ou você morre, né? Então, é melhor viver, e aí a gente depois tenta ver como é que fica, né, Ana? Exatamente. Eu trouxe essa fala, Júlia, e eu te agradeço muito por ter completado exatamente por isso. Porque minha avó, ela tem 101 anos, como eu falei, né? A gente está revitalizando a nossa língua de Zubuquaque-Peá. Mas aí, quando eu vou fazer os estudos, né, voltando, eu vejo que minha avó fala ainda muitas palavras que PA, muitas, não são poucas. E eu outro dia perguntei para ela, virou e falou assim para mim, quando eu saí lá da Paraíba, ela falou para mim em que PA, né, que todas as vezes que eu estivesse me sentindo com medo, eu falasse livrai-me do mal, amém. E na minha língua. E aí, recentemente, conseguimos a Ave Maria em Dizubuquaque-Peá, e o Livrai-me do Mal, amém, era um mantra, né? Eu coloco assim, era aquele mantra que eu falava desde pequena, né? Que minha avó falava, quando eu sentisse medo, eu falasse Livrai-me do Mal, amém. E aí eu descubro que estava na língua Quipeá, né? Que é a língua dos cariris antigos, né? Os cariri velhos, que os Cariri Velho vem lá da Paraíba, do sertão da Paraíba, e depois vai chegando, né, durante o período da expulsão, vai indo, né, chega nas grandes cidades, mas tem os Cariri Velhos também, se eu não me engano, em Piauí. Yuri, que é historiador aqui, me corrija se eu estiver errada, mas os Cariri Velhos vêm lá da Paraíba. E aí eu descubro muitas palavras. E aí o sentido de eu falar exatamente dessa revitalização é isso, os Cariri Velhos da Paraíba.
E falar dessa revitalização, Júlia, é muito importante, porque assim, muitas tem etnias, né, que vêm das ressurgências, estão buscando lá através das suas histórias, e tem as etnias que estão nas retomadas, que só estão voltando para os seus territórios, ou que nunca deixaram não saíram dos seus territórios, como minha avó, como as mais velhas aí de Marinalva, de Iuri, né, de Tai, a pajé Teresa Cariri de Maratuã, e elas não deixaram de trabalhar a arte, o artesanato, a língua, tudo de uma forma mais fechada, né, exatamente para poder se preservar. Esse silenciamento foi necessário, mas dentro do nosso meio familiar, nós não deixamos de falar, nós não deixamos de aprender, né, a fazer as panelas de barro, a gente não deixou de fazer o artesanato, né? A gente não deixou de pensar de entender para que semente servia, para que erva servia. Então, isso é muito importante que a gente fale. Então, na nossa retomada, a gente descobre que a gente sempre fez um monte de coisas que a gente não imaginava que era da nossa etnia, né? Então, é por isso que eu trago também essa fala aqui. Eu te agradeço demais por esse completar. Então, eu não sei se eu já consegui mostrar para vocês aqui o início. Então, estou fazendo aqui um filtro do sonho bem básico mesmo, né? Mas, na verdade, é uma troca mesmo de conversa. Quem quiser falar e participar, fiquem à vontade. Alguém já fez oficina comigo no Rio? Não. Não, eu sou do Rio, ainda não consegui te encontrar, só a Aileen que está falando, prazer. Oi, Eu Aline, prazer meu. quero retornar à fala da Júlia. É, minha avó e minha mãe são da aldeia Chucuru, de Pernambuco, de Simbres. Minha mãe tem 75 anos e eu cresci ouvindo que minha avó não falava o português, que o primeiro contato que ela teve com a língua portuguesa foi através de padres, né? Sim. E isso já tinha passado o período né, jesuístico, já tinha passado o processo de colonização. A gente está falando da década de 20. Ali a minha avó provou a primeira vez açúcar, deram um picolé para ela, trocaram o nome dela e deram-lhe um nome de registro civil. A gente está falando de 1920, né? Minha avó vem nascer em 25. O ano de minha avó, que minha avó nasceu. Então, isso é um açoite. A gente fala sempre da colonização do etnocídio como se estivesse naquele período de 1500. Isso se deflagra até hoje, até o século XX, né? Só que isso não está registrado. Exatamente. A minha bisa, eu tive, né, a oportunidade de passar a minha infância com elas, né? Então, para vocês saberem um pouco, eu nasci em Esperança, né, mas cresci em Lagoa do Mato, na Paraíba. E naquela época, a gente estava na época da desnutrição infantil. Então, no sítio onde era o antigo povoado, foi onde eu nasci, onde eu cresci. Só quando minha bisa faleceu, em 1976, foram descobrir que tinha uma criança no sítio, né, que era eu. Então, assim, a minha bisa, ela quase não falava, ela falava muito pouco, porque... Ah, Leila, tá tranquilo, Leila. Ela falava muito pouco, exatamente por causa desse processo aí, né, de muito medo de ser descoberta, né? Então quando ela fugiu várias vezes, né? Dizem que ela fugiu várias vezes por causa do meu bisavô. Meu bisavô foi, né, fazendeiro, expulso por ter ficado com ela. Era um jovem, era bem mais novo que ela. Só para vocês terem ideia, ela faleceu com mais ou menos 106 anos, ele tinha 92. Ele faleceu 2 meses depois que ela foi embora, e ele foi também. Então era um amor que ele tinha, ele abriu mão, né, da fazenda que ele ia herdar para ficar lá com minha avó, mas minha avó fugiu muitas vezes, né, porque minha bisa, né, fugiu muitas vezes porque queria reencontrar a família dela.
a gente não sabe direito o que aconteceu, e nesse processo de fuga, chegou um tempo, que se eu não me engano, ela foi para os Quiriri, né, em 1962. Tem uma foto do Pablo Neruda, que tem a minha bisa, num ritual. Foi assim que a gente comprovou que os Cariri da Paraíba existiam, porque teve um ritual em Pernambuco, onde teve um encontro de vários Cariri e Quiriris, que é praticamente o mesmo nome, só muda. Em alguns lugares chama Quiriri, outros Cariri. E essa foto de Pablo Neruda, que está lá no museu, que inclusive um amigo meu mandou para mim a foto, né, tirou, né, a cópia lá, e foi essa foto fez a gente comprovar que minha bisa era dos Cariri, né, dos antigos Banabué, e eu hoje sou remanescente dos Banabué. Então, foi a última vez que minha bisa fugiu. E aí, depois disso, ela voltou para o sítio, não sei qual foi a questão, e ela falava muito pouco. E, assim, esse muito pouco que ela falava, quando ela se irritava, ela não falava na língua portuguesa. E minha avó diz, né, que no período de catequização, para elas não esquecerem algumas palavras que a mãe, o pai ensinou, ou os tios, elas rezavam, né? E aí nessas rezas, alguns padres deixavam, né, com que elas falassem uma palavra ou outra. Então, hoje a gente tem o Pai Nosso, Ave Maria, Crê em Deus Pai, tudo com a língua de Zubuquaquipeá. E aí o pessoal fala, ué, mas é a língua católica. Não, não era a língua católica, não. Era a reza que elas eram obrigadas, né, porque elas foram catequizadas, e de alguma forma elas mantiveram a língua delas, mesmo rezando. E alguns jesuítas, que de uma certa forma se achegaram a elas e lutaram depois, inclusive, a favor, né, quando os Cariri teve um processo de dizimação, mas não na totalidade, teve muita guerra, teve matança, né, inclusive etnias contra etnias, e esses jesuítas ficaram junto com elas e escreveram alguns livros. Então, tem livros, a gente tem 2 livros de jesuítas com várias palavras e também rezas em Zubuquaquipeá, que é a nossa língua. Então, assim, de uma certa forma, foi uma forma de registrar. Então, por isso que nossa língua não foi esquecida. E hoje a gente está trazendo aí, né, a memória. Nós temos professores, né, como eu falei, que é a do Borreri e Diane Cruzé, e o Nhenheti, que é um dos que foram escolhidos para poder fazer essa revitalização da língua para todos os Cariri e as outras etnias que se juntaram, né, como Chucuru, Pancararu, e faz essa revitalização. Então, a gente revive, né, a memória dos nossos mais velhos. E quem tem o privilégio de ter ainda os mais velhos vivos, a gente só chega lá e fala, vó, o que quer dizer isso? Aí a gente tem certeza que porque elas simplesmente falam. Ou então, no nosso dia a dia, né? Algumas frutas, algumas ervas medicinais, a gente sabe com uma outra língua, né? Com uma outra forma. E aí muita gente achava que era dialeto, e não é dialeto, vem do nosso tronco. Gente, vê se vocês conseguiram, vê se vocês conseguiram aqui ver alguma coisa. Eu estou tentando fazer aqui uma teia da aranha. Queria muito estar perto, porque eu iria mostrar para vocês com mais tranquilidade e a forma, né, que a gente vai construindo artesanato. Não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa que eu fiz aqui.
Sim, Eu vou Ana, tentar. tá dando sim para compreender. Eu vou Assim, tentar. eu estou tentando aqui também. Eu vou tentar abrir aqui a câmera do notebook para ver se fica mais fácil para poder ver. Né? Assim, lógico que assim, a gente espera que a pandemia acabe logo, né? Que a gente volte para os espaços. Eu estou sempre lá na Fundição Progresso, né? No Parque Lage, que a gente consiga fazer oficinas presenciais, ou daqui a pouquinho que a gente consiga, com um número menor de pessoas, né? Com todo o cuidado possível, a gente consiga fazer oficinas presenciais e a gente consiga trocar, né? Essa vocês terem ideia, né? Não que vocês não saibam, mas a gente conseguir trocar aí informações e saberes no artesanato. Então, assim, a proposta é mais um encontro, né? E mostrar um pouco aqui do que a gente pode fazer, né? Sem recurso nenhum, como esse agora, sem recurso na internet, sem recurso de várias coisas. Eu não sei se eu consigo passar um vídeo para vocês verem alguns prontos. Consegue? Eu vou Tá ficando mostrar. lindo aí. Ai, que bom. Tá bonito. Ai, que bom, Mara. Eu Eu agradeço. tenho uma pergunta, Ana. Qual Pode é o perguntar. simbolismo, né, para as crianças, para os bebês de utilizarem o filtro dos sonhos? É o mesmo? Porque assim, na verdade, a gente está filtrando as energias ruins, né, dos espaços. Então, assim, o filtro do sonho é para isso. Sempre foi falado para a gente que o filtro do sonho tinha as duas intenções, né? De trazer as mensagens dos encantados e também filtrar as energias ruins, né? Dos espaços onde ficasse. E, às vezes, também, né? Além de filtrar, ativar, né? As energias quando você está num lugar de estudo, né? Você está lá, você coloca o filtro do sonho numa biblioteca ou mesmo no teu espaço, né, no teu cantinho de estudo, aí você vai fazendo as rezas e vai ampliando, né? Eu geralmente não coloco só isso, não. Eu coloco alecrim também, né? A gente vai usando tudo para poder ativar a memória, né? E aí o filtro do sonho tira aquela coisa de dispersão, né? Que a gente tende a dispersar, e aí filtra os pensamentos que faz a gente se afastar dos nossos objetivos, né? E aí a gente também coloca alecrim, a gente coloca arruda, a gente usa as ervas medicinais para poder ativar aí os nossos pensamentos e a gente estudar. Então, assim, o filtro do sonho, para mim, né, é um canalizador de energia, de filtrar mesmo as energias ruins. Daí, muitas das vezes, às vezes eu sonho, né? Eu tenho alguns sonhos e às vezes eu tô meio. A gente de vez em quando tá perturbado, né? Na pandemia, então, o que mais aconteceu foi perturbação. Então, eu coloco e vou dormir. E aí, às vezes, eu lembro dos sonhos. Aí, geralmente vem, por mais confuso que aconteça, mas fica a parte boa, né? Mas quando eu acordo com dor de cabeça é porque eu sei que o filtro até tirou muita coisa, mas as lembranças que eu tenho, às vezes, me faz refletir, né? E aí buscar soluções. Então, eu acredito que tudo que está lá no meu quarto, os cristais, os filtros, né? Me faz ter ali tipo uma proteção, né? E aí sempre que eu posso, eu faço um fio do sonho novo. Eu acho também que ele se enche tanto de mensagem. É uma coisa minha, que foi passado para mim e eu continuo acreditando. Então, assim, se nem todo mundo acreditar, a gente fala assim, a gente acredita nas energias, né? Então, é dessa forma que eu entendo que as energias se conectam comigo. Os bebês recebem, as mães fazem, quando os bebês nascem, um filtro do sonho para o bebê, para a criança, um filtro pessoal? Olha, as mandalas,
As mandalas tem os indígenas Quechua, se eu não me engano. Quechua, se eu não me engano o nome. Eles têm as mandalas Olhos de Deus, né? O pessoal fala Ódio de Deus. Como eu não sei falar espanhol, então são 4 pontas, né? Essas mandalas de 4 pontas, elas são feitas para as crianças. Então, até 5 anos, as crianças que vão, as mães vão fazendo, né? E depois dos 5 anos, as crianças que vão fazendo, e a cada ano eles vão trocando as linhas. E no caso das mandalas, né, trabalha os 4 elementos da natureza. E é desenvolvido para as crianças. Os filtros dos sonhos, eu não sei se a Mara sabe ou se a Júlia sabe, se é dado inicialmente para alguma criança. Eu não tive esse acesso a essa parte de dar para as crianças um filtro do sonho. Meus filhos têm, mas não como um ritual, né? A criança nasceu e aí você dá um filtro do sonho. Não sei se vocês teriam essa resposta para mim. Eu não conheço nada sobre o filtro dos sonhos, só basicamente muito, muito superficial, né? Diz que é para filtrar as energias negativas, né? Sim. Mas sobre o filtro eu não sei nada, não. E, inclusive, das mandalas, muito menos. Eu vejo o pessoal fazendo, mas bem especificamente para comercializar, não necessariamente como uma forma ritualística para a própria família ou para a própria etnia, que no caso, que eu só conheço os Guajajara que fazem filtro dos sonhos, né? Isso, agora eu sei que você faz também. É a Tapiti, né, que faz bastante filtro dos sonhos. O pessoal que passa lá pela aldeia Maracanã, eles fazem muitos, fazem para brinco, para colar, e aqueles grandões, né, que já são mais para a casa. Sim, eu fiz muitos filtros sonhos durante muito tempo, né, mas sempre na época que a gente se encontrava, né, no Parque Lage, as minhas barracas sempre foram muito enfeitadas, né, muito coloridas. E aí eu sempre trouxe, não com a intenção, mostrando para as pessoas, porque muitas pessoas que comercializam, e até cursos, eu já fiz curso de mandalas, onde a artesã, né, a artista, não citava em nenhum momento que as mandalas eram indígenas, né? E aí eu fui buscar e aí descobri que as mandalas eram indígenas e tinha um porquê de cada ponta, tinha um porquê de cada tempo e de, por exemplo, essas daqui de 8 pontas, aí tem algumas que trabalham a cosmologia, né, as estrelas, e aí você vê assim, é comercializado como só algo para colocar decorativo dentro de casa, né? Então, eu já fui em cursos que a pessoa nem sabia, assim, não teve nem ideia, né? Aí depois que me identificou como indígena, aí que veio falar, gente, a mandala é indígena, tá? Eu falei, se eu não tivesse aqui, você não tinha falado, né? Mas enfim. Aí eu fui buscar mais, assim, tenho feito mais de forma intuitiva, né? Então, eu gosto muito de fazer as mandalas. Inclusive, eu faço nos brincos também aqui. E pelo trabalho que dá, os brincos tinham que ser uns R$200 cada brinco. É verdade. Porque quanto menor, parece que o trabalho é mais problemático, né? É mais... É melhor, né? Porque o grande, você olha, você vê e o defeito não aparece muito. Mas no pequenininho é muito difícil, ainda mais quando é feito com aquele fiozinho de palha, né? Ou aquela linha bem fininha. Nossa, é muito difícil para ficar certinho, porque fica tudo geometricamente falando, assim, tudo certinho, né? Sim, tem muita matemática aí que a gente nem cogita, mas é bem bacana. Eu até falo com meu irmão, né? Você falou do matemático, meu irmão é professor de matemática, então lá em casa, eu professora de arte, aí minha mãe falava que ela tinha o equilíbrio dentro de casa, né? Por parte de minha mãe, eu tenho meu irmão.
E aí ele é professor de matemática, e ele falava para mim, gente, mas você está fazendo minhas aulas, quando eu estava fazendo as mandalas, né? E aí ele falava, eu hoje trabalhei a geometria. E aí eu fui falar com os meus alunos e aí levei uma mandala para mostrar para eles que tudo era geometria. A diferença é que a tua era sagrada. Né? Então, assim, é a geometria sagrada mesmo que a gente trabalha, né? Outro dia eu fiz uma mandala também que ficou muito bonita, e aí ele virou e falou, aí trouxe para mim uma foto da água cristalizada, e tinha sido exatamente o ponto que eu tinha feito. Eu nunca tinha, assim, eu não tirei esse ponto da internet, né? Eu não tirei esse ponto de algum lugar, veio da minha imaginação, assim, e aí ele virou e falou, não, você, no final das contas, se você observar todos esses pontos que minha mãe, que minha avó te ensinou, é da natureza, vem da folha, vem da aranha. E aí essa da água, para mim, assim, era água cristalizada e eu tinha feito as tramas. Ficou muito lindo, lindo demais. E aí, assim, de forma intuitiva, né? Mas, na verdade, não é tão intuitiva assim. Né? Então, nos brincos, a gente usa também as miçangas, né? Então, eu faço as mandalas na geometria também, né? De forma bem geométrica, como você falou, Júlia. É bem detalhado, né? Bem trabalhoso, mas e sai muito certinho. Eu até não separei um brinco de miçanga. Então, gente, enquanto eu conversava com vocês, eu fui fazendo aqui. Gostaria muito que vocês estivessem aqui, porque a gente ia estar fazendo juntos. Né? Então, não sei se está dando para ver. Eu fui fechando aqui. É interessante também que na mandala, né, além das linhas, dessa parte circular que você fez, ainda trabalha com as sementes, trabalha com as peninhas, fazendo aqueles florzinhas, né, de pena. Sim. Então, tem técnicas entrelaçadas que vão sendo utilizadas, né, na confecção, que precisa saber um pouquinho de cada coisa. É bem legal. E tem esses pontos aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Esses pontos aqui eu uso tudo nas mandalas. Esses pontos foram minha mãe que me ensinou. E aí, quando eu faço uma mandala de 60, 80 metros, 80 centímetros ou 1 metro, para dar firmeza nela, você usa as tramas, né? Você usa os pontos. E aí, esses pontos eu uso a partir do ensinamento de minha mãe. Aqui, deixa eu ver se eu consegui mostrar. Esse brinco não está acabado, viu, gente? Aqui só para vocês terem ideia. É uma flor, mas eu vou finalizar aqui, aí vem uma mandala todinha aqui, ela vai ficar desse tamanho, assim. Às vezes também tem os colares, né, que o pessoal faz com aquelas flores, que são verdadeiras mandalas, né? As flores, aquela parte redonda que vai fazendo, e parece uma estrela também, né? Aí, de acordo com quem olha, né? Aí vê, né? E até o colorido também vai dando a visualização, né? De flor ou mandala ou mais uma estrela assim. Né? E o teu irmão podia ensinar isso na aula de matemática, porque era a aplicação da matemática na prática, né? Que a gente vê muita coisa de matemática só escrevendo, pelo menos ia ser uma aula bem diferente. Ninguém ia esquecer dessa aula. Na verdade, ele tinha feito essa proposta para mim, né? Ele dá aula em Araruama e no CEDERJ, né? Ele é professor de matemática pelo CEDERJ e lá por Araruama. E antes da pandemia, ele tinha feito uma proposta para a gente fazer uma exposição de arte só nos filtros dos sonhos e também com as mandalas. E aí eu iria fazer uma oficina, né, com os alunos dele. Na época eu estava fazendo muitas oficinas nas escolas, né? E ele me convidou. Aí depois veio, né, entrou a pandemia, ficou aí para um outro momento. Mas eu vou até lembrar ele, vou falar, ano que vem, se der, ó, lembra que a gente fez. Você tinha me feito o convite para a gente trabalhar a geometria, porque ele fala, gente, a gente fala sobre a geometria, a gente fala sobre várias coisas da matemática e está ali na frente dos alunos, e às vezes os alunos não veem. Né? Então, com o artesanato, né, com esse despertar, de repente fica mais fácil aprender a geometria, e como você falou, eles não vão esquecer, né?
Então, é isso, gente. O pouco que eu consegui fazer, né, como eu falei, é mesmo só para mostrar para vocês um básico, como a gente pode usar dentro de casa as coisas, né, e trabalhar o artesanato, trabalhar a autoestima, né, pensar na arte da mulher indígena, no que é ser mulher, a partir de um simples fazer, né? E trazer também a memória, né, das nossas mais velhas, né, para o nosso dia a dia. Então, eu não vou conseguir colocar as sementes, né, como a Júlia falou, quando a gente termina a mandala, a gente finaliza, né? Então, aqui geralmente a gente coloca as sementes e as penas, e aí a gente faz uma ponta de uma flecha, que aí é para poder, né, finalizar e deixar não só o filtro do sonho mais bonito, mas também tem um sentido para a gente, né? Então, de fortaleza, né, de proteção. Então, é isso. Oi, Aninha, só para completar, alguém perguntou aí sobre a mandala para criança, né? Sim, isso sim. Para nós do povo Cambeba, do Amazonas, sempre quando a criança nasce, já tem tipo uma mandalinha com tucum em torno. Aí você coloca um pedacinho de cera de abelha, um pedacinho de alho dentro daquela mandalinha, e cera, alho e folhinha de arruda, né? E faz um travesseirinho redondinho, tece com tucum pela beira da mandalinha e faz tipo uma pulseirinha, né? E esse paninho tem que ser branco ou vermelho. É um tecido para você fazer a mandalinha, né? E coloca a mãe d'água, que é a mandala, que é a mãe d'água, na porta, bem grande. Você coloca na portinha da criança. Se a criança na aldeia na aldeia a gente não tem porta, não tem, coloca pendurado em cima, né, onde ela dorme, no mosquiteiro. Então, essa é uma das coisas. E a gente faz ou com ambé, que é um tipo de cipó, ou jacitara, né, que está difícil também a jacitara, mas ainda tem, que é a jacitara é igual um tubo, bem assim, que você dá a volta, assim, ela fica bem bonita, redonda. E aí coloca na porta, né, na porta da casa, ou na porta do quarto da criança, né. Eu fiz algumas quando... Aqui no Rio é difícil, como você falou, devido à matéria-prima, né? E aí a gente busca alternativa para fazer, busca alternativa, inclusive artificiais, né? No caso das penas, né? Então, eu tenho, inclusive, uma que eu comecei a fazer, mas, ultimamente, como você falou, essa atividade, a gente vê a autoestima, empodera, sai de estar deitada, jogada ali, né? Então, ultimamente, nessa pandemia, não está fácil, né? Não está fácil para mim, para minha família, né? Para os amigos. E aí eu deixei um pouco de lado, e enquanto eu estou buscando reformar minha casa, fazer coisas assim que também precisa de uma atenção, sabe? Mas é importante o que a Júlia falou e que você falou, porque a luta do futuro, se você não conhecer o passado, você não tem como lutar pelo futuro ou apresentar algo se não tem o conhecimento do passado, né? A sua bisa, né? A sua história. Então, é um passado que reflete o presente e, em cima desse conhecimento do passado, você leva a luta,
entendeu? Esse reconhecimento, essa valorização, essa história que não tá escrito em nenhum livro, né? A população indígena, ela tem uma visão holística, né? E é uma visão que você vê, olha ali naquele local, absorve para você. Então, se você não colocar isso, resgatar, aquilo vai com as pessoas, né? Eles morrem, entendeu? Então, essa palavra de a luta pelo futuro nunca é deixado de lado o passado, né? E essa atividade que você falou, quando eu fui fazer parte da reforma universitária em 2004, e lutar muito pela educação na década de 90, eu sempre colocava que essa atividade, né, teria que estar na grade curricular, atividade. Eu colocava assim, atividade escolar indígena. Por quê? Porque como o conhecimento passa de pai para filho, na escola tem pai agora que tem uma vida corrida na cidade, ou até na aldeia mesmo, não tem tempo mais de ensinar o filho, ou então não valoriza também aquilo, também se perde aquilo. Então, quando se trata de educação escolar indígena, abrange isso. Teria que ter um momento, pelo menos meia hora, uma hora, de ter uma atividade indígena, né? Ensinar a fazer um anzol, um caniço, uma mandala, um brinco, um paneiro, um aturá, um pote. Eu sei fazer pote, né? Eu lembro, mas só que aqui no Rio, nem que eu ande essa floresta inteira, eu não encontro caripé. Não sei se tem caripé aqui, né? Tem mais não, difícil. O barro vermelho, né, que da liga não dá não tem não, o barro vermelho, né, o patauá, o barro amarelo, nós temos 3 tipos de barro lá onde a mamãe fazia pote. A gente ia nas cabeceiras dos rios, dos igarapé, cavava e tinha que morder o barro para ver se não tinha areia. Tá entendendo? Não tinha que ter areia no dente. Aí a gente tirava aquele barro, era o vermelho, o amarelo, que eu lembro que era patauá, o branco, que é a argila. Aí a gente fazia aquela mistura, sabe? E o amarelinho a gente aguava, ficava igual um vinho de Buriti, igual uma tinta amarela. Pintava, só sei que a gente assava o pote, ficava todo florido. E fazia panelão, fazia pote de carregar na cabeça, fazia torrador para torrar café, fazia pote para assar macaxeira, sabe? Então, a gente fazia todo tipo de pote, panelão para coar goma, para tirar a mandioca, essa coisa toda, para colocar mandioca de molho. Então, hoje em dia, essas coisas se perderam. Por quê? A minha avó faleceu. A mamãe ainda fazia, mas agora ela não está fazendo mais porque ela caiu e machucou o joelho, ela não consegue mais andar para andar atrás lá onde a gente mora é muito distante para colher os materiais. Caripé, hoje a gente não derruba mais árvores para buscar um caripé, que as árvores são monstras, as árvores de caripé, para queimar e tirar aquela, tipo um pó de vidro e mistura com aquele barro. Então, várias coisas assim, a gente tem que buscar alternativa de sobrevivência, né? No caso, você aqui, né, tá buscando alternativa de fazer a roda da mandala com outros materiais, com linha de fibra, de encerada, de crochê, de várias coisas. Então, é uma alternativa que a gente busca, né? E não deixa de lado aquele valor, né? A essência do produto não descaracteriza. Tem muita gente que fala, mas agora está descaracterizado. Não tem mais valor aquilo. Tem gente que fala isso, mas está na hora de produzir, você está fazendo essas orações, está com fé, é uma cultura que está sendo valorizada, sabe? Então, não perdeu a originalidade. Por quê? Porque você buscou uma alternativa, que hoje a gente tem que buscar alternativa mesmo. Né? A tecnologia está aí, né? Então, não é só com a gente, os indígenas não são estáticos, também a gente busca alternativa de vida.
Então, essa questão, voltando lá da história da sua mãe, hoje você está trazendo, inclusive, e incentivando várias mulheres, várias jovens, várias pessoas interagindo esse aprendizado, que é uma cultura viva, né? Isso aí é importante, porque e não deixa morrer essa proposta de ir na escola, fazer essa interação, porque também se trata de uma atividade indígena. Entendeu? Você vai ali, uma aula vai ser lúdica, é uma aula onde você vai passar um conhecimento, onde as pessoas vão passar a valorizar o que é uma arte indígena, né? Então, eu fico muito feliz de estar ouvindo você falar o que a Júlia falou, porque eu lembro, eu tenho história também da minha avó, que era castigada por falar a língua. E quando, até para os netos, ela parava, não falava, entendeu? E eu fico feliz de estar participando, né? E um dia, quando você está no Rio? Eu estou agora me dividindo entre o Rio de Janeiro e a Serra do Cipó, né? Então, nesse exato momento, eu estou na Serra do Cipó, que é um lugar que é muito bom, Mara, porque assim, a gente encontra os cipós e todos os elementos da natureza. Eu tô me sentindo muito agraciada, né? Muito presenteada por estar aqui. A Serra do Cipó? Onde é? É em BH, Belo Horizonte. Tá. Aí eu tenho perto de Mauá? É mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte. Eu e Montserrat, a gente está se dividindo aí entre Rio de Janeiro e aqui, né? Que é o lugar dele. E é de uma riqueza maravilhosa. Se Deus quiser, aí até lá, já, quando você voltar, as pessoas já estão vacinadas, a gente pode interagir, trocar, né? Eu posso fazer a mandala mãe d'água, né? A mandalinha de criança. Então, isso é um aprendizado que a minha avó, se tivesse viva, tinha mais de 100 anos também, sabe? Mas eu não consigo esquecer como ela fazia, né? Não consigo, está na minha mente. Só que eu coloco em prática algumas vezes, né? Porque aqui não tem como também. Para quem eu vou vender? Quem acredita? Você falou sobre, né, minha avó fala um outro nome. Você falou o nome aí? Mas é tipo, como o pessoal fala, né? Tipo um patuá, né? Um coisa protetor. E aí você falou, e é mais ou menos o que minha avó fez para os meus filhos também. Eu ainda tenho né? O meu já amarelado, né? E é como se fosse uma trouxinha, né? E aí essa trouxinha, né, tem dentro que o meu já se desgastou, então eu sei o que tem dentro, mas ainda tem a arruda, tem guiné, tinha guiné, arruda e alecrim. Por isso que eu uso tanto alecrim. Minha avó sempre falou que eu tinha que usar muito alecrim porque era para poder manter a minha inteligência, né? Abrir minha inteligência. E aí tinha sementes. Tem sementes que, inclusive, a gente coloca no maracá, que é própria nossa lá, e vem também nesse protetor nosso. Então, os meus filhos têm esse protetor, Mara. Eu não imaginava que fosse também assim de outras etnias, né? Para mim, eu achava que era minha avó que tinha feito, para você ver, né? A cultura indígena está entranhada e nem todas as coisas a gente sabe que vem da etnia. Para mim, ela tinha aprendido em alguma outra coisa, de alguma outra forma, mas não, vem também dessa memória viva dela, né? Então, os meus filhos, né? Pelo menos o Mateus ainda tem, e eu acho que a Vitória tem tipo um patuá. O pessoal chama de patuá, né? Mas é um protetor, e o nosso é costurado com agave. E o agave que ela colheu lá em Teixeira, no sertão da Paraíba. Então, tudo ali teve um rito, né? Teve um ritual, teve um porquê. E ela só veio conhecer os meus filhos quando eles já estavam o Mateus estava com 2 para 3 anos.
ela não deixou ninguém trazer. É ela que, no dia que ela conheceu o Mateus, ela benzeu ele, fez todas aquelas rezas, fez tudo, e aí colocou aqui, e aí falou para eu deixar sempre perto de uma figa, né? Que ela colocava assim, alfinete, né? Aí eu tirei aquela figa do alfinete e ela colocou esse patuazinho. Então, Mateus, pelo menos, tem, eu sei que ele guarda até hoje. Vitória, eu não sei se guardou, não. Mas você vem falando, e aí eu falei, olha só, nem sabia que fazia parte do ritual da etnia, né? Mas as etnias têm coisas parecidas, né? Tem rituais parecidos. E aí você me traz uma coisa que para mim é nova, mas que também tem na minha família. Desde a criança nasce, eu lembro que eu sei fazer algumas coisas, né? Para a criança não ter cólica, para a criança não ficar doente, para a criança, quando tiver rapaz, não se afastar, não ir para longe, sabe? Eu e minha mãe fazer, né? Para as mulheres sentir aquela vontade de fazer força, sentir dor, né? Chá. Então, a minha avó era parteira, né? E aí eu aprendi algumas coisas com ela, né? Hoje, eu lembro quando eu fui ter meu bebê, eles deram uma injeção em mim. Eu estou contando isso porque é uma história para gente que a gente lembra, como eu falei, a gente lembra o passado para poder trazer o presente, exato. Então, tem coisas assim. Hoje, a minha mãe teve 10 filhos, todos em casa, nenhum foi em hospital. O último que ela foi ter no hospital foi o último, porque era deficiente e estava de pezinho, porque não teve parteira mais para arrumar, né? A minha avó já tinha morrido, então a mamãe não foi mais de outra parteira. Aí e o bebê era deficiente, porque o papai cortou um tamanduá. Aí o bebê nasceu parecido tamanduá, entendeu? Parecidinho. Então, tudinho. Aí, por isso que a mamãe foi no hospital. Aí, o que acontece? Quando eu tomei uma injeção na veia para me dar dor e vontade de fazer força, aquilo. Eu achei aquilo estranho. Na aldeia, lá não era preciso fazer isso, entendeu? Só tomava o chá que a minha avó fazia. Né? O chá de endro e aí desce, né? E coloca pimenta do reino, coloca alfazema e faz lá um chá que tem várias ervas, tem 3 ervas junto com a pimenta do reino, e aí dá morno, quase quente para a pessoa e dá uma vontade de fazer força, entendeu? E aquela soa contração, a contração acelera, né? Então, coisas assim que eu fico pensando, você estava falando da sua bisa aí eu estava lembrando que a Júlia falou, do etnocídio, né? Das violências, né? Índio contra índio, no projeto na década de 70, no projeto, inclusive, Calha Norte, né? Muitos próprios índios se mataram, né? Sabe, a gente precisa um dia fazer um livro, inclusive, resgatar essa história, um livro em conjunto, porque são as coisas que daqui a pouco a gente vai embora e vai ficar para trás, entendeu? Porque o meu povo também é bem pequeno, não é grande, o povo cambeba é bem pequeno, né? Então, mas eu estou feliz de ver a tua mandala aí, sabe? Estou feliz de ver várias pessoas ouvindo, são pessoas realmente que estão interessadas, são parceiros, porque as pessoas que valorizam a nossa cultura são bem-vindas, e aqui não valorizam também, eu rezo todo dia, rezo até para aquelas pessoas que estão matando, que estão roubando, eu rezo, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus transforma, né? Então, é isso que um dia eu quero te encontrar, e que tu venha aqui em casa também, a Júlia e todo esse pessoal aí, para a gente fazer uma mandalas já aqui. A gente faz um encontro aí no seu ateliê. Essa daqui é outro tipo de mandala que eu aprendi recentemente, né? Também.
Que material é esse que você usou, que não dá para ver direito? Esse daqui é restante de madeira, né, de MDF, mas eu faço também com as madeiras que a gente encontra aí para reutilizar, né? E bolear, no caso é com a pintura, com esses daqui eu fiz com urucum, né? E fiz também com tinta acrílica, né? Mas usei urucum e tinta da terra, né? Que aí a gente tem um tempo de cura, né? E Ana, açafrão também é corante, tinge? Tem poder de tingimento? sim, a gente cúrcuma ou açafrão é a mesma coisa, né? Praticamente. A cebola, a casca da cebola deixa o tom amarelado também, como qualquer hora dessa eu vou fazer, a gente faz um encontro para eu falar sobre as possibilidades, né, da gente extrair as tintas dos legumes e das frutas. O repolho roxo, você consegue uma tinta azul, né, que é bem concentrada e a gente usa também para poder tingir os tecidos. O próprio urucum, né, que a gente usa, e a gente coloca para fixar o sal grosso, né, ou a casca de alho, e a cebola, a casca da cebola, ela dá esse tom assim, ó, amarelo, alaranjado, né? Esse aqui é bem concentrado. Eu fiz com bastante concentração mesmo, deixei um caldo, né? Ficar bem concentrado mesmo, é só a casca da cebola. E as terras, né? Aqui na Serra do Cipó a gente tem visto, né? Aqui onde eu estou, na Fazenda dos Remédios, eu já cataloguei umas 6 tipos de barros diferentes, barros e argila diferentes, que dá para fazer os potes, dá para fazer os trabalhos das tintas, né? Muito, muito bom mesmo. Assim, eu estou maravilhada com a terra. Você está no meu Facebook e no meu Instagram. Já tem um tempo que eu estou tentando entrar em contato com você, mas eu não estou tendo assim organização, né, emocional para poder falar com tanta gente. Eu faço parte de 2 retomadas no Nordeste, a Cariri e a Chucuru. Uhum. E Você está na retomada do Cacique Chiquinho? tô sim. Ah, sabia. A Dida, Seu nome é diferente. a Dida que me colocou lá. A gente estuda pedagogia griot. Sim. E eu acho que tem tanta coisa, sabe, bacana que você tem para passar, sabe, Ana, que eu acho que é uma articulação. Há pouco tempo, eu participei de uma mediação, foi com o Carlos Terena, que partiu, infelizmente, de Covid. Sim, sim. Né, eu faço parte da frente, né, de Estado de Direito, né, grupo de cristãos também, né, então a gente está mobilizado, ajudando com as pautas sociais indígenas, né, porque existem cristãos que são progressistas, né, que lutam Sim. contra as violações de direito, graças a Deus. E nessa articulação apareceu nesse meio tempo a oportunidade de pessoas virem dar lives. Então, se você quiser, estiver disposta, né, a falar um pouco sobre educação indígena, sobre arte indígena, a gente está muito aberto nesse momento a todo tipo de, né, de construção e parceria. Na verdade, somos nós que estamos servindo a vocês, né? É o contrário. São vocês que nos enaltecem, nós, né? Ai, que bom, agradeço o convite. Tenho certeza que Mara também. Júlia é artista plástica, está na Aldeia Maracanã Resiste também. Aqui só mulheres feras, né? Clara. Bia também faz parte da retomada. Bia está ali com o artesanatozinho dela que eu estou vendo, né? E a gente, com certeza, né? A gente consegue contribuir, sim. Eu fico Então, feliz de vamos você estar todas aqui. nos falarmos. Assim que desligar, eu tento entrar em contato com vocês, a gente se conecta, tá? Tá ótimo. Sim, mulher. Ui, desculpa, eu queria só perguntar uma coisa, porque eu tô aqui só escutando vocês. Inclusive, tem uma amiga que tá aqui comigo, eu chamei ela para fazer também. Ai, que maravilha. Oi, oi. Olhe. Tudo bem? Tudo certo. Ai, que maravilha. Seja bem-vinda. Agradecida. Estamos aqui na varanda de casa, só entre a rede e o filtro. Que bom.
deixa eu dizer uma coisa, assim, muito incrível escutar a história de vocês, assim, super inspirador, assim. E eu vi, e eu tava escutando agora, que era, eu acho que é Ellen Chucuru, né? Que tava falando Sim. que tá em duas frentes. Sim, eu faço parte da frente Cariri e faço parte da frente Chucuru, do De Nordeste, Pernambuco, né, Aileen? Pernambuco, porque Especificamente na de verdade Pernambuco. isso tem muitas retomadas no Brasil, sabe, Bia? Sim. Aham. Para mim, assim, eu fiquei 30 anos tentando encontrar, né, as minhas origens. A minha mãe, ela foi aldeada, nasceu em aldeia, mas ela não gosta de falar, é muito traumatizada. Então, cada situação que eu tenho que perguntar para ela para trazer uma informação é muito difícil. E quando foi esse ano, assim que eu entrei na pedagogia griot, conheci uma pessoa lá do Nordeste que me colocou na retomada. E em 2012, na Rio Mais 20, o pessoal, uns cariri-chocós, ficaram hospedados na casa onde eu morava. Dois integrantes da aldeia Cariri-chocó do Alagoas. Foi o Então, Iriçá e o Iradzu? não, foi o Pauanã, Ah, o Pauanã. Cajabi, Sim, sim, Iapori, sim, sim, todos eles lá de Alagoas. Cauanã, todos eles. E nessa época foi bem difícil, assim, nós ficamos 3 meses convivendo, né? Então, nesse período todo, eu venho feito essa busca, né, da retomada sozinha. Ainda não conhecia esses grupos de retomada, fui conhecer esse ano. E eu acho que quanto mais gente, né, conseguir divulgar, né, a gente conseguir alternar o conhecimento, né, e ter ferramentas para poder ajudar, auxiliar nas pautas, inclusive contribuir financeiramente com as pessoas nesse momento, que é água e comida que mais está faltando, né, para as pessoas que estão nas Sim, comunidades que estão periféricas lá. e que estão nas aldeias. A nossa base de colaboração é essa, é dar o mínimo de estrutura, né, retornar as informações e conseguir assistir financeiramente. Eu estou até, enquanto vocês estão falando, enquanto a gente está falando aqui na live, está subindo algumas mensagens, né? Porque eu estou no celular. E aí tem mensagem de voz do Cacique Chiquinho Chucuru Cariri, né? Que a gente está fazendo uma articulação para eles não sei se você está acompanhando, lá o prefeito e muitos estão contra, né, o espaço da retomada. A gente já vem nessa retomada já há alguns meses, e aí eles queriam fazer um processo de expulsão. E aí estou aqui, apesar de não estar na TL, mas como liderança eu tenho que estar em vários lugares, né? Então estou articulando aqui com algumas pessoas, inclusive da própria FUNAI, que está a nosso favor, né? Porque tem muitos fora não ao nosso favor, mas alguns que acabam nos ouvindo e tentando articular para que essas expulsões, né, ou não aconteçam, ou pelo menos as retomadas sejam respeitadas até que a gente vá realmente para os territórios, né? Então, o cacique Chucuru Cariri, eu estou aqui com uma mensagem, daqui a pouco eu vou falar com ele, para saber como é que está. E a gente está aí, né? Eu já estou desde 2010, né, já desde 2010 nas retomadas, né, e muitas já estão, né, nos seus espaços territoriais e outras ainda não, né, como Alagoas já está, né, agora a gente está com uma retomada Cariri, na verdade multiétnica, né, lá em São Paulo, né, teve os Pancararu, né, que a gente participou também, tem agora o reconhecimento identitário e territorial na Paraíba, tem Crateús, tem lá no Ceará. Então, assim, são vários lugares que estão acontecendo e muita gente não sabe, né? Só enquanto a gente fala, porque daqui a pouco vai acabar o tempo, né? Faltam só 20 minutinhos. Como eu tinha falado que eu ia fazer uma mandala, né? Só para poder mostrar para vocês rapidinho também a base da mandala. Eu uso bambu fino ou palito de churrasco, mas de bambu, não de madeira, porque o de madeira quebra, né? Então, é bem facinho também. Eu uso linha,
mas como eu gosto muito da parte natural, mas como a maioria das pessoas gosta mais das linhas, então eu trago a lã, né? E aí eu coloco a base aqui na metade da... Esse aqui tem 24 centímetros, né? Então eu meço 12 centímetros aqui e faço o amarrado aqui no meio. E aí depois que eu faço o amarrado, eu faço essa cruz, né? Que aí eu vou fazer rapidamente uma mandala Olhos de Deus para vocês verem. Então é esse alinhavar aqui, ó, só cruzar de um lado para o outro, né? E aí ir conversando, né? Como as nossas mais velhas fazem, né? E aí a partir daí pensando num desenho, pensando em algo, né? A mandala Olhos de Deus tem um porquê, as 4 pontas, né? Então traz os 4 elementos, né, da natureza: ar, água, fogo, fogo e terra. A gente vai esquecendo, mas olha que coisa. E aí é esse TC mesmo, assim, bem básico. E aí, como eu falei, que vem dos indígenas Quixoa, se eu não me engano, é assim que ele fala o nome. Mas eu vou saber direitinho. Que eles vêm do Chile, né? Vêm dos Andes, e eles fiam, inclusive, as lãs e fazem as cores das lãs para poder fazer as mandalas. E essas mandalas, essa mandala aqui, Olhos de Deus, eles dão para as crianças quando nascem, né? Então, enquanto a gente vai terminando de conversar, eu vou só fazendo aqui para vocês terem ideia como seria, né, uma mandala. Esse é o idioma deles, Quechua. Quechua, isso. Ana, quando eu não sei exatamente quem é que falou, porque fica difícil de saber aqui na nossa conversa, às vezes as pessoas falam e não dá para saber exatamente quem foi que falou. Sobre a avó ou a mãe que não gostava de falar sobre o passado. A mãe que não gosta. Minha mãe tem 75 anos, ela é muito traumatizada com a infância na aldeia. Ela fala pouquíssimo. Isso. Muitas mulheres senhoras, né, que são mães, ou são avós, ou são bisavós, né, não falam de jeito nenhum sobre isso, de tão traumatizante que é. E eu tô abrindo um parênteses aqui, porque eu não sei se vocês conhecem a Júlia Vidal, ela está trabalhando com moda étnica, e ela descobriu Marajoara porque a avó dela ficou com Alzheimer. E só com Alzheimer ela começou a falar sobre aldeias, sobre espaço, sobre diversos tipos de coisas que ela fazia, entendeu? Foi a doença que... Trouxe a memória de antes, né? Isso, e que abriu essa porta, né? E ela descobriu um monte de coisa. E aí ela começa a conversar, né, com a avó, para a avó falar mais, porque antes ela nunca conversava, nunca falava nada. E muitas vezes também as pessoas falam assim, minha avó foi pega-laço, né? A gente já está careca de ouvir essa conversa. Essas mulheres, principalmente as mulheres, porque raramente eu escuto alguém falando que meu pai ensinou alguma coisa, fala sempre que foi minha mãe, minha avó, né? A mulher está muito presente nessa questão da memória. Essa mulher não falava, né? Porque ela, primeiro, quando ela era assim, digamos, pega-laço, né? O que é o pega-laço? O pega-laço é o estuprada, você vai ser minha mulher à força ou morre, né? Sim. Simples assim. Então, essa mulher se cala e os filhos não sabem de onde que veio aquela mulher, só sabe que ela era indígena, mas de onde, por quê, quando, como, não sabe, porque ela não fala, né? É um medo assim e um terror dessa memória, né? Porque conforme você fala, você, entre aspas, vomita tudo aquilo que estava guardado, né? E é muito triste. Isso é muito triste. Então, a gente tem que respeitar até, né, isso e ir comendo pelas beiradas, digamos assim, descobrindo através de outras pessoas de onde que vem, né, essa origem, essas coisas, né? E nos juntamos, na medida do possível, com os estudiosos
que normalmente são os brancos, e que, infelizmente, muitos têm um olhar muito deturpado, né? Então, a gente tem que fazer uma costura dessa mulher que existe, que não fala, junto com as outras coisas que você tem de conhecimento da família, né? Para poder chegar a um ponto em comum e descobrir, né, tudo isso. Inclusive, saber essas palavras, como a Ana estava falando, que a língua sobreviveu, né, nas rezas, porque, digamos que era só assim que elas podiam usar a língua, né? É muito triste essa história, mas a gente tem que botar, conversar o máximo possível, né? Que a Mayra estava falando, para marcar, por causa, quando a gente está no círculo sagrado, né? Eu acho que 90% aqui das pessoas são mulheres, essas mulheres sentam e contam essas histórias, e aí você vai se identificando com a história do outro, da outra, né? E vai se descobrindo na outra. E eu acho que isso, assim, é super importante, né, para poder essa resistência ficar cada vez mais forte. Verdade, verdade, Júlia. E a gente tem que, sim, fazer esses encontros, inclusive trazer os homens também, porque, assim, os homens também não falam. E aí, como você falou aí, muitos homens não falam, mas eles tiveram também um papel muito importante. E alguns homens que foram criados pelas suas matriarcas, eles também aprenderam o artesanato, eles revivem essa memória, mas não podem eles não podem reviver essa memória porque são homens, né? Então a gente fala muito do machismo, a gente fala muito, né, dessa questão do homem, dos direitos, né? Mas em alguns momentos eu falo muito com alguns, né? Eles também falam, mas eu sei tecer, mas se eu for falar que eu sei tecer no meio das mulheres, as mulheres, né, vão, assim, não só nas mulheres, né, mas a gente começa a sofrer vários preconceitos, mas às vezes, como meu tio, ele teve o acesso à minha avó e à minha bisa, a minha avó até agora, né, meu tio veio a falecer ano passado, e ele era um exímio artesão, mas ele só fazia dentro de casa, porque se ele fosse colocar para vender ou dizer que ele que tinha feito, às vezes ele fazia e mandava a gente vender, para poder não sofrer preconceito. Né? E ele faz os TCs, o TC dos filtros, a coisa mais linda do mundo. Nem eu consegui aprender, porque ele era meticuloso assim, nos detalhes. Né? Eu fiz um filtro do sonho que depois, e ele ali falando comigo que era para fazer de tal jeito, aí depois eu fui medir, estava certinho, meio centímetro de espaço para cada um. Se eu tivesse medido, não estava tão certo, sabe? E era o diferencial dos trabalhos dele. Então, a gente precisa, sim, ter esses encontros, trazer a memória, né, criar essa rede de afeto, né, e como a Mara falou, né, escrever um livro, se for o caso, porque as nossas etnias já não estão mais com a quantidade de parentes de mais velhos como antes, né? Olha, gente, eu estou finalizando inclusive, aqui. quando você está falando esse negócio de escrever um livro, realmente é importante, porque quando a gente vai procurar essas bibliografias, né, agora estão surgindo muitos escritores indígenas, Mas antes não. Exatamente. Então, a gente tem que contar a nossa história e parar de deixar com que venham outras pessoas, né, e conte essa história que é contada com esse olhar que não é o olhar de dentro, que é o olhar de fora, que nunca vai ser de dentro, né? Com os mesmos detalhes que a gente, né? Sensações, sentimentos, e é muito diferente, né, do vizinho contar a tua vida do que você contar a tua vida, né? Mesmo que o vizinho venha na tua casa todo dia, ele nunca vai estar morando, nunca vai ter nascido ali. Então, é bem isso. É verdade. Meninos, eu não sei se vocês estão vendo o restante. Aí que seria, né, a mandala Olhos de Deus. Aí a gente vai fechando, né, até aqui. Eu espero que a gente consiga se encontrar o mais breve possível.
Você não está fazendo oficina em espaço aberto, não, como no MAN. O MAN tá com as oficinas no jardim, só podem até 20 pessoas. Eu acho que dá para enviar proposta para lá, viu? Pois tinham aberto as propostas, né? Mas aí eu acabei perdendo a data do edital. Não sei se ainda está, se eles estão fazendo ainda, mas pelo menos o edital de proposta, para envio de proposta, eu acabei perdendo. Eu enviei agora para o SESC, né? Eu fiz o SESC itinerante 2018, 2019, né? Fiz Rio de Janeiro e São Paulo. Aí, como abriu agora, eu enviei o projeto, enviei até ontem, né? Se não quer também fazer para o Parque Lage, não precisa de edital, é só fazer a oficina. Você sabe, né? Claro. Lá no Parque Lage eu fiz muitos anos, né? Muitas vezes. Aí agora eu estou tendo que fazer assim, na semana que eu estou no Rio, aí eu fecho uma agenda boa. Você está morando aonde, então? Você não é do Rio, aqui do Rio? Não, eu estou no Rio, eu estou morando um pouco no Rio, um pouco em BH. Estou me adaptando. Não acredito! Ana, eu estou me mudando para Belo Horizonte, final do mês de novembro, depois do Enem. Eita, e você vai para onde? Não sei ainda, estou buscando uma rede de apoio de amigos, porque minha filha de 18 está lá há 2 anos, fez 2 aniversários na pandemia. Ela mora com o pai, com a família, e eu estou prestando vestibular para o UFMG. Ai, que maravilha! Então, eu estou fazendo assim, um processo, né, de deslocamento, ainda estou procurando. Eu morei ano passado no Alto, numa república, tive que voltar por conta da pandemia, né? Tudo fechado, lockdown é muito forte aí, né, na cidade. Sim, então depois a gente conversa, né? Porque de repente eu consigo te indicar lugares para você alugar ou então fazer, compartilhar. Que eu tô procurando. Gente, aqui, já estou até contando a vida no meio da live. Que absurdo! Faz Me parte. perdoa, né? O encontro da mulher é exatamente esse, né? Se a gente tivesse um presencial, eu já tinha chorado, já tinha falado um monte de coisa. A gente vai trocando. Pode contar. Estamos vivas, graças a Deus, com saúde, com básico, água, teto e comida. Nunca vi a palavra felicidade ser atualizada. Perrengue, assim, os conceitos que eu tinha de perrengue e de felicidade foram atualizados. E mudou totalmente. Então, eu estou me sentindo, cara, assim, como uma rainha. O pouco que eu tenho, a gente ainda divide, né? Que eu tenho consciência disso, que a gente está aqui dividindo as nossas histórias. E eu acho que é isso. Nossos espaços são para criar coletividade, não tem outra função, né? Com É muita certeza. gente na internet com influência, né? Com nome, e não consegue repercutir as causas, né? Que são emergenciais dessa pandemia. É um bando de coach, eu falo mesmo, porque é isso que eu gosto de falar. Pode falar, eu concordo plenamente. É um bando Vamos de lá, coach. momento verdade. Senta aqui, Cláudia, cuscuz está pronto. Mas é isso. São os coaches desse momento, o Oponopono do caos, né, do apocalipse, digital influencer, muitos globais, artistas. Totalmente fora da realidade que a gente realmente está vivendo. Fazendo ano sabático, né? Mostrando a vida, né? A ostentação da felicidade quando as pessoas estão morrendo. Exato. Então, acho que é o momento da gente unir todas as nossas forças, não importa se com R$10, se com 20, uma informação que circule pedindo ajuda é o essencial nesse momento. Então, eu sempre falo isso indignada e assim muito emocionada, porque não tem outro momento a ser feito agora do que de dedicar o tempo a ações coletivas, né, comunitárias. Com certeza. Esse é o momento assim, de maior verdade. Quem é coletivo realmente está sendo coletivo. Quem é individual, ser que olha para o próprio umbigo, só está olhando para o seu próprio umbigo, fazendo jogo de interesse. A gente viu aí vários momentos que tem acontecido que é só selfie, política e perfeição, quando a gente sabe que não tem nada disso. Né? Daqui a pouco vai vir um monte de candidatas políticas
né, candidata se dizendo representar a causa indígena, e a gente sabe que foram, inclusive, para vários lugares, ao invés de realmente representar a causa indígena, foram tirar selfie e fazer o nome para daqui a pouco, né, ganhar, inclusive, nome e fama né, em cima de uma causa tão digna como a nossa. Né? Então, faço minhas suas palavras e acrescentei ainda um pouco. Então, olha, gente, eu finalizei aqui, né, a mandala, assim, bem rapidinho. De flecha essa mandala. Muito legal. Né, se a gente tivesse ao vivo, todas estariam com a mandala agora, né? E é uma mandala bem básica, mas tem aqui os elementos da natureza, né? Os 4 elementos, as 4 pontas, e já posso colocar no quarto, né? Que já vai fluir aí nos meus sonhos. E as cores também, né? A gente trabalha as cores dos chakras. Então, hoje, como eu estava um pouquinho agitada, eu escolhi o vermelho, intuitivamente ou não, né? Mas agora, depois que eu terminei de falar com vocês, assim, terminei de fazer a mandala e estou falando com vocês, estou bem mais calma, mais tranquila. Então, eu poderia fazer uma mandala branca agora, que já ficaria muito zen. É isso, gente. Sim, eu trago... Que linda a mandala, ficou linda. Olha o filtro. Deixa eu ver. Não sei se vai dar para ver que tá com a cor. Peraí. Dá sim, dá sim. A cor é bem clarinha, é um rosinha, mas eu acho que deu para desenrolar leve, assim, não foi um dos melhores, mas... E no cipó, né, também, tá vendo? Clara, tira foto nossa. A Clara é a nossa fotógrafa oficial, viu, gente? Hoje eu vou postar no Facebook. Quem não tiver lá no meu Face, no Instagram, por favor, me aceite para poder marcar todo mundo. A da minha amiga também que fez. Não posso abrir, gente. Não posso abrir. Olha, coisa linda. Depois posta lá, Bia, e me marca. Pronto, tá certo. A gente vai postar. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou aproveitar a pergunta. Naquela hora que eu tinha falado, acabou que eu não perguntei. Que eu ia falar com a Eileen, né? Eileen, né? Seu nome. Aileen, moleque. Perdoe. Nada. E aí eu lembro que você estava falando que era das 2 retomadas e tal. E aí me fez refletir um pouco, porque recentemente eu tô assim, né, também nessa retomada da minha família de Pernambuco. Eu sou da Paraíba, mas a minha avó, que é coquista, dança coco e tal, ela é de Pernambuco. E aí eu queria saber se você sabe, ou se alguém do grupo sabe, alguma informação, porque eu já busquei e não encontro. Pega meu telefone, vou postar aqui no chat, a gente se fala, eu te coloco lá no grupo. Pronto, porque o pessoal de Bonito, em Pernambuco, onde tem aquelas cachoeiras, minha família é toda de lá, eu descobri há uma semana, que é toda de lá. E aí eu não sei nenhuma informação assim mesmo. Eu não sei. Vou te adicionar, mulher. Vou te adicionar. Tamo junto. Gente, abram as câmeras que eu vou fazer a foto aqui de vocês. Foto oficial. Hoje eu vou colocar todas as fotos das lives da semana inteira, viu, gente? Lá no Instagram e no Facebook. Vamos lá? Eu não sei se eu faço bico. Vamos, mais um. Pronto. Maravilha, gente. Gratidão, Clarinha. Montserrat, você é o único homem, né, aqui no meio de várias mulheres belíssimas, artesãs, artistas. O Robson também está aí. Cadê o Robson? Está aí também? Tô aqui também. Eu abri a câmera, você não viu, não? Não tinha visto, não. Então, se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. Tá aqui pra gente. Né? De boquinha fechada. Tô aqui só assistindo só. Tô só de olho só. Nesse negócio de tricotar, a gente vai ficar só mesmo aqui. Só olhando mesmo. Não, tricotar bom, viu? A gente, inclusive, defende os homens. Quando algumas pessoas falam assim, mas vocês são
feministas, não sei o que, a gente fala assim, quem dera os homens entendessem que a gente também defende eles, para que eles tenham essa sensibilidade, esse respeito pelo feminino, né? E aí eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque vocês representam esse lado do homem que entende e respeita a sensibilidade feminina e o empoderamento feminino também, é que todas nós somos mulheres empoderadas. Bom, Ana está dando retorno. Minha parte, eu sempre digo que eu sou feminista, né? E, inclusive, porque eu fui criado por mulheres guerreiras, e elas depositaram em mim uma esperança muito grande de que eu pudesse ser um homem que elas não tiveram. E eu tento honrar isso, como criei as minhas filhas também nesse sentido, de serem mulheres especiais. Eu, como poeta, como pai, como filho de mulheres guerreiras e também indígenas com um conhecimento muito grande, eu fico sempre muito feliz tendo oportunidade de contribuir e mostrar que existe, sim, homens muito diferentes do que o patriarcado produziu. E nós estamos no século XXI, e eu acredito que os homens aquarianos terão um espaço muito grande para poder oferecer às suas companheiras um universo muito amplo, de muito amor e de muito respeito, para que haja essa continuidade de amar e ser amado, de ter um convívio familiar, um convívio de companheirismo, que eu chamo de amor companheiro, não amor romântico, e esses relacionamentos possam ser os relacionamentos da era aquariana na vida das novas mulheres e das mulheres que estão se transformando para serem também seres humanos de referência, né? Então, acho que é isso que o planeta precisa, e as etnias indígenas estão aqui sendo chamadas para poder ajudar nessa nova configuração familiar. É isso aí. Eu nem preciso dizer que eu amo ser amada, né, gente? Terminou aí as palavras dele, com certeza me senti agraciada, porque eu sou amada por esse moço. Sim, eu fico muito feliz de tê-la como minha companheira, minha namorada, e aprender tudo que posso contigo, assim de como compartilhar de vivências que cada vez nos engrandecem ainda mais. E ainda está gravando, hein, gente? Então, vai para o ar. Maravilha. Obrigada. Robson, quer falar um pouquinho? Não, acho que eu já falei já. A gente tem, assim, a gente vê que a gente nunca pode generalizar as coisas, né? E, enfim, nós temos aí que nos incluir, né, nesse mundo aí e ajudar vocês, mulheres, aí nessa luta aí, entendeu? Só isso que eu tenho para dizer. E parabenizar aí pela tua oficina aí, de mandá-las aí, muito interessante. Eu estava aqui quieto, mas estava prestando atenção aqui e tudo aqui. Tá bom? Um forte abraço aí, obrigado. Robson. Gente, Robson ficou a semana inteira em praticamente todas as minhas lives. Eu quero agradecer. Estou muito feliz dele ter contribuído, viu? E acho que a gente chega praticamente ao final. Quero agradecer também Clara, Bia, né? Elin. Acertei?
Aileen, Júlia, Mara. Acertou. A Mara já saiu. Eu quero agradecer muito vocês. Na verdade, eu só mostrei um pouco do que a gente pode fazer. Infelizmente, a pandemia e essa questão da internet não deixa a gente ter essa proximidade. Eu também não sei fazer direito essas oficinas, né? Eu gosto de estar perto, eu gosto de estar fuscando, né? Eu gosto de fazer. Então, assim, eu também estou me reinventando e me adaptando. Mas quero agradecer demais vocês por terem passado a tarde de sábado comigo, né? E fico feliz de a gente poder contribuir em outros momentos além da live. Júlia, quero colocar aqui, né, deixar registrado que eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo lá na Aldeia Maracanã Resiste, o seu trabalho, né, que tem sido assim, um diferencial, né, para a questão artística. Clara, depois você, se você não conhece Júlia, vá conhecer, porque assim, Clara também é artista plástica, Júlia, e assim, são pessoas que me acrescentam, me fortalecem e que eu tenho como referência, né, de luta no Rio de Janeiro, em todos os lugares que eu vou. Então, não deixo de respeitar a história da Aldeia Maracanã. Da Aldeia Maracanã Resiste, aí, junto com Zé Guajajara, Potira, Júlia e vários outros indígenas que passam, né, pela Aldeia Maracanã Resiste. Nunca fui lá. Não, na verdade, só fui uma vez para levar doação, mas assim, o meu respeito é muito grande, né? E eu acompanho sempre, né? E tenho um respeito muito grande pelo Zé também. Obrigada pelo convite, Ana. Foi muito bom participar aqui com vocês, estar com vocês aqui, né? E sempre aprender um pouquinho sobre todas as resistências que estão dentro da gente, né? E quando puder, visite também vocês. A aldeia, ela não está recebendo o grupo, né? Mas a gente não está fechada, as pessoas podem visitar. Semana passada a gente fez colheita de algodão, achei muito legal. A gente tem 4 pés de algodão lá, foi bem bacana. Eu vi as fotos. Então, visitem. A gente está com cursos online, né? De cultura e... isso. Isso. Cultura e língua tupi-guarani com o Urutau Guajajara, de cantos indígenas, né? Vamos começar as aulas dessas 2 turmas agora em setembro. E futuramente também estou abrindo a oficina de arte online. O pessoal pede muito, mas eu tenho preguiça, sabe? Vou ser sincera, mas o pessoal está pedindo muito. Acho que o Zé que falou para mim assim, Júlia, quando a gente sabe alguma coisa, a gente tem que passar para as pessoas, a gente tem que mostrar, não pode morrer na gente, que a gente não é baú, né? Tem que passar adiante. Então, queria agradecer, né, por vocês estarem aqui, agradecer o convite da Ana, que foi feito hoje mesmo, e a parabenizar. Nossa, estou gostando muito que você está tendo um sucesso, que está sendo reconhecida, né? Isso daí para a causa indígena é primordial, e para nós mulheres também, né? Que nós nos representemos em diversos espaços e falemos por nós mesmos, porque, como eu falei anteriormente, essa questão do não indígena, falar pelo indígena é muito chato, né? Então, vamos escrever livro, vamos aparecer nos espaços, vamos fazer oficina, vamos falar besteira, que muita gente fala besteira. Eu não sei falar sobre esse assunto, mas não tem problema, vai lá e fala, que você não sabe... Vamos aprender juntas. Isso mesmo. Ter esse protagonismo, né? Muito necessário. Falando em besteira, o Robson trouxe o levante do generalismo. Eu peço perdão se ficou mal entendida a minha fala de falar coaches, mas eu quis botar coaches entre aspas, sabe? E reflexo de globais e celebridades entre aspas, porque tem muita gente lutando por pautas sociais, eu tenho consciência, mas é que nessa efusão de redes em que eu transito, né, como produtora cultural e arte educadora, são raras, sabe, as iniciativas e pessoas que eu vejo publicamente trazerem as pautas sociais, né, de uma forma abrangente. A gente tem muita gente que luta, mas o autoconhecimento, né, a luta, agora a promoção do sucesso, né, se ensina como ser feliz em 3 passos numa live para muita gente, né, como resolver a vida no meio do apocalipse, no meio do caos. Mas 7 maneiras para ser feliz. Eu recebi no e-mail. Os 7 passos para finalmente mudar de vida. Não é um generalismo, mas sinceramente, para mim não serve, né? Deve servir para muita gente.
A gente entendeu, sim, eu faço parte, né? Água e comida é mais emergencial do que qualquer coisa, né? Para quem está passando fome, é muito mais urgente. Sim, como artista, como arte educadora, como professora, eu também vejo e já lutei e continuo lutando para que a gente realmente faça um trabalho de qualidade, que a gente tenha aí as sementes, né, do amanhã. A gente está plantando agora, mas a gente tem as nossas sementes, né? Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 15 dias, a gente vai estar fazendo um projeto aí no Rio, né? Como eu falei, eu estou morando um pouco lá, um pouco aqui, então a gente conseguiu um projeto pela Casa Fluminense, nós vamos estar fazendo esse projeto lá na Jaguataporã. Eu sempre fiz pela Baixada, né? Mas aí agora eu conheci um grupo de crianças lá que estão sempre querendo saber o que é horta, né? O que é arte, o que é literatura, o que é quem são os autores indígenas. Então aí eu fiz o projeto, né? E aí o grupo Tuxaua, que é o coletivo Tuxaua, que eu idealizei, que tem alguns fazendo parte, inclusive o Montserrat, que vai dar aula de escrita criativa. Nós vamos levar para 35 alunos dali do Morro São Carlos, né? Essa oportunidade de eles entenderem e buscarem a memória dos avós, né, dos pais, entender suas raízes e também o meio que vive, né? Então a gente está levando esse projeto até dezembro. E aí eu vou estar aí um pouquinho no Rio, um pouquinho aqui, e quando eu estiver por aí, Júlia, eu vou te ligar para a gente se ver, tá bom? E aí, de repente, se der, eu consigo ir lá na Aldeia Maracanã. E recentemente o Igor Barradas, que é um grande amigo meu, está fazendo um documentário filme e foi filmar, né, na Aldeia Maracanã, né? E o objetivo dessa filmagem é mostrar a esperança, né, que a Aldeia Maracanã resiste, leva, né, que apesar de estar no caos da cidade, com tantas coisas acontecendo, vocês ainda estão lá com a bandeira, né, colorida, alegre, com crianças brincando, e isso daí nos representa. Então, meninos, eu quero agradecer mais uma vez. Uma boa semana, bom fim de semana para todos, né? Todos e todas. Só tenho a agradecer. Depois eu vou colocar, né, no canal do YouTube, também disponibilizar no Facebook, tá bom? E a gente vai se falando. É só finalizar a live, mas durante a semana, e quem quiser falar comigo, só mandar o WhatsApp. Deixa eu ver se eu lembro meu número: 21 97 984 7483. E é só isso. E aí depois vou enviar as fotos para o Robson. Robson, posta lá e marca a gente, viu? Tá bom? Um beijão. Cangui Caiá, boa noite. Boa noite. Um abraço. Grata, valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite, gente. Valeu. Obrigada. A tricotagem teve boa. Essas lives foram muito boas, muito informativas e muito educativas. Mais uma vez eu deixo registrado aqui que foram as aulas que eu sempre quis. Ai, obrigada. Que maravilha. Obrigada a você, Clarinha. Incentiva a gente a fazer mais.